Livros estão parados na sua estante, abertos no meio, com o marcador de página onde você desistiu. Você começou com a intenção genuína. Nos primeiros dias foi até bem. Então, a vida aconteceu. O livro foi para a mesa de cabeceira. Da mesa de cabeceira, foi para a estante. E na estante, virou um belo item de decoração. E junto com ele ficou uma coisa silenciosa e persistente: a culpa. A culpa de quem deveria ler mais, de quem compra livros com entusiasmo e os abandona com constrangimento, de quem se considera uma pessoa inteligente, curiosa, mas que por algum motivo que não consegue explicar direito, simplesmente não termina o que começa. Eu preciso te dizer uma coisa antes de qualquer outra. Isto não é preguiça. E provavelmente não é falta de vontade. É algo muito mais interessante do que isso. Entender o que é muda tudo. Para entender por que você não consegue terminar um livro, precisamos entender o que aconteceu com a sua atenção. O filósofo e ensaísta coreano Byung-Chul Han, em sua obra A Sociedade do Cansaço, descreve algo que ele chama de dispersão hiperatencional. Um estado em que a mente se acostuma a saltar rapidamente entre estímulos, perdendo a capacidade de se fixar em um único objeto por tempo prolongado. Não é fraqueza, é adaptação. O seu cérebro aprendeu, nos últimos anos, a operar no ritmo das redes sociais. Estímulo, recompensa, próximo estímulo. Cada notificação, cada vídeo curto, cada rolagem de feed treinou a sua mente para esperar gratificação imediata e para abandonar qualquer coisa que não entregue nos próximos 30 segundos. Um livro não funciona assim. Um bom livro exige que você invista atenção antes de receber recompensa. A riqueza de crime e castigo não aparece na primeira página. A profundidade de Clarice não se revela no primeiro parágrafo. Então acontece o confronto. Uma mente treinada para o imediato encontra uma obra que pede paciência. O desconforto é real. A dispersão não é fraqueza de caráter. É o resultado previsível de anos de condicionamento digital. Mas há um segundo fator, e este é ainda menos óbvio. Nem todo o abandono de livro é culpa da atenção fragmentada. Às vezes o problema é mais simples e mais honesto. Você escolheu o livro errado para o momento em que você estava. O filósofo Mortimer Adler, em Como Ler Livros, faz uma distinção que poucos leitores conhecem. Há livros que estão acima do seu nível atual. E isso é bom, porque te puxam para cima. Mas há livros que estão tão acima que criam apenas frustração, não crescimento. E há livros que simplesmente não falam com o que você está vivendo agora, neste momento. Leitura não é uma fila a ser cumprida, é um diálogo. E como todo diálogo, ele exige que as duas partes estejam presentes, você e o livro. Às vezes você abandona um livro não porque é incapaz de lê-lo, mas porque aquele livro ainda não é para você. Ou melhor, ainda não é para você de agora. Daqui a 2 anos, com outras experiências, com outra maturidade emocional, aquele mesmo livro pode te transformar. Guimarães Rosa dizia que certos livros precisam ser merecidos, não como castigo, mas como encontro.
Você e o livro precisam estar prontos um para o outro. Abandonar um livro sem culpa, portanto, não é fracasso, é honestidade intelectual. É reconhecer que forçar uma leitura que não ressoa produz exatamente o oposto do que a leitura deve fazer. E em vez de abrir, fecha. Mas há algo ainda mais valioso escondido nessa dificuldade. A pergunta "por que não consigo terminar este livro?", quando feita com honestidade, revela muito sobre o estado de sua mente no momento em que você a faz. Se você abandonou um livro de ficção porque achou lento demais, talvez sua mente esteja operando em modo de emergência, acelerada, defensiva, incapaz de tolerar qualquer coisa que não seja urgente. Se você abandonou um ensaio filosófico porque não conseguiu se concentrar, talvez você esteja emocionalmente sobrecarregado. E o que você precisa não é de argumento, mas de narrativa, de uma história que te acolha antes de te desafiar. O livro que você não consegue terminar é, muitas vezes, um diagnóstico silencioso. Ele não diz que você é incapaz. Ele diz onde você está e o que você precisa agora. Essa percepção abre espaço para a segunda metade dessa conversa. Como voltar? Eu não vou te dar uma lista de hacks de produtividade para ler mais rápido. Isso seria atrair tudo o que estamos construindo aqui, juntos. O que eu vou te oferecer são 3 princípios, simples, honestos, testados. Princípio 1. Comece pelo prazer, não pela obrigação. Se você está tentando reconquistar o hábito da leitura, a última coisa que você deve fazer é começar pelo livro que deveria ler. Comece pelo que te dá prazer genuíno. Um conto, uma biografia de alguém que te fascina, um livro curto de filosofia prática. O objetivo inicial não é ler obras difíceis, é recondicionar a sua mente a associar leitura com prazer e não com esforço culpado. Você não corre uma maratona antes de aprender a gostar de caminhar. Princípio 2. Proteja um tempo pequeno, mas sagrado. 20 minutos, só isso, antes de dormir, celular em outro cômodo, luz quente. Não porque 20 minutos vão te transformar em um leitor voraz da noite para o dia, mas porque consistência pequena constrói algo que volumes heróicos não constroem, um novo hábito mental. William James, o pai da psicologia americana, dizia que somos criaturas de hábito antes de sermos criaturas de razão. A batalha pela leitura não se vence com força de vontade num dia extraordinário. Vence-se com presença em um dia comum. Princípio 3. Abandone sem cerimônia, escolha com intenção. Dê a si mesmo permissão explícita para abandonar livros. Mas, e este é o detalhe que muda tudo, quando abandonar, faça uma pergunta antes de fechar o livro. O que este livro estava me pedindo que eu ainda não estava pronto para dar? Às vezes a resposta é simples: paciência, silêncio, lentidão. E essa resposta já vale mais do que muitas páginas lidas por obrigação. No fundo, a dificuldade de terminar um livro é um sintoma de algo maior. Vivemos em um tempo que treinou a nossa atenção para o fragmento e que perdeu a paciência para o todo. Retomar a leitura, portanto, não é apenas um hábito saudável, é um ato de resistência. É dizer ao algoritmo, ao feed, ao ciclo de notificações
A minha atenção tem dono. E esse dono sou eu. Han dizia que o antídoto para a dispersão hiperatencional não é força de vontade, é contemplação. A capacidade de ficar com uma coisa até ela revelar o que tem de mais fundo. E o livro, com toda a sua lentidão proposital, é o melhor exercício que existe para isso. Você não precisa ler muito, precisa ler de verdade. Agora me conta nos comentários, qual é o livro que está parado na sua estante há mais tempo? E o que você acha que impediu você de terminá-lo? Pode ser uma palavra, pode ser um parágrafo. Eu quero saber. E se este vídeo fez sentido para você, compartilhe com aquela pessoa que você conhece e que também carrega essa culpa silenciosa de leitor abandonador. Ela precisa ouvir isso. Cultive sua mente, refine sua voz e crie pontes por onde passar. Eu sou Marcelo Smith. Nos vemos no próximo vídeo.